Vamos começar a conversa falando, claro, da nossa frase, a nossa reflexão do dia. Veja se faz sentido para você. Olha só, algumas pessoas te desmotivam porque, na verdade, elas têm medo que você perceba o seu verdadeiro potencial. Essa frase é aquela para você mandar lá para aquela pessoa que você não gosta muito, aquela pessoa que sempre te coloca para baixo, mas ela é muito verdadeira. Comece a perceber isso e aí é onde você precisa olhar com verdade para a sua história, para a sua vida atual, é que muitas vezes você está num ambiente tóxico. Você está num ambiente que não te coloca para cima. E não é te colocar para cima apenas para te motivar, mas é um ambiente que está te colocando para baixo o tempo todo. É um ambiente que não deixa você ser quem você nasceu para ser. É um ambiente que sempre está te derrubando. E eu sei que esse ambiente é bem conhecido para você. Talvez seja o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos. Comece a perceber por que essas pessoas sempre te criticam. Por que essas pessoas o tempo todo estão te criticando? Existe, claro, uma diferença entre um feedback, né? uma maneira de te ajudar. Olha, vou falar alguma coisa aqui que eu sinto que eu posso te ajudar. E a outra é uma crítica simplesmente gratuita, apenas para o quê? Para deixar a sua autoestima mais baixa. Então você precisa tomar uma decisão. Até quando você acha que você precisa suportar isso? Talvez a vida que você deseje, a vida que você queira, ela está difícil de ser alcançada. Por quê? Porque a cada dia que você acorda, alguém te coloca para baixo. A cada dia que você tenta fazer algo diferente, vem alguém e te critica. E aí, claro, você perde a sua confiança. Sem confiança, eu não ajo. Quando eu não confio em mim, quando eu me coloco em dúvida, será que realmente eu consigo? Será que eu sou tão boa assim? Será que eu sou péssima? Quando você permite que esses pensamentos fiquem rodando aqui na sua mente, obviamente você não vai agir. Você vai ficar parada, porque você não vai querer arriscar. Faz sentido isso para você? Então tenha blindagem emocional, que é o controle das suas emoções, para poder se blindar desse ambiente tóxico. Tem uma frase que eu gosto muito de falar e eu quero que você anote aí. Escreva. Escreva no seu caderno, aí no seu papel. É impossível você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu. É impossível. E uma transformação de vida, e ontem no resgate eu falei a diferença entre mudança de vida e transformação de vida. Numa transformação de vida, que é algo duradouro, que é algo que vai permanecer para o resto da sua existência, numa transformação de vida, você vai ter que dizer não para muitas pessoas, especialmente essas pessoas que te desmotivam, principalmente essas pessoas que sugam a sua energia te colocando para baixo. E isso é uma decisão. E isso você precisa escolher. Por isso que você precisa se priorizar. Faz sentido? Coloca aqui o coraçãozinho se você entendeu isso. Pega o teu papel e caneta para a gente começar esta conversa, principalmente se você hoje se sente perdida. Coloca aqui para mim se você se sente perdida. Se você hoje sente que a sua vida está faltando algo a mais. Você sente que você poderia ser muito além do que você é hoje, só que você se sente presa e você não sabe exatamente para qual caminho você vai. Coloca aqui se você se sente assim. Porque a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é que isso que você sente não é uma exclusividade sua. Isso que você está sentindo hoje é o sintoma que milhões de pessoas também estão sentindo. Ô gata, achei que era só comigo. Não, você não é alguém, você não é um ET,
você não tem um problema, você não tem um defeito, nada disso. Milhões de pessoas vivem dessa mesma maneira. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, feita com americanos, né, lá nos Estados Unidos. E quando a gente pensa, né, cada um, claro, tem a sua opinião e eu não quero entrar nessa seara, mas quando a gente pensa nos Estados Unidos, é um país que muitas pessoas, inclusive, desejam, né, viver aquele estilo de vida, de estar ali. E foi feita uma pesquisa onde apontou que mais de 70% dos americanos estavam infelizes, por exemplo, com a sua vida profissional. 70%. É um número muito alto. 70% dos americanos, eles estavam infelizes com as suas vidas profissionais. E quando existe um ponto de infelicidade na sua vida, seja profissional, seja no relacionamento, seja na sua saúde, seja com a sua autoestima, isso, claro, suga a sua energia. Isso, claro, te deixa sem forças para você atuar nas outras áreas. É como um carro. Imagina um carro. Um carro, por exemplo, ele tem várias peças, né? Ele tem lá os pneus, ele tem o motor, ele tem o volante. Imagina você andando com o seu carro sem, por exemplo, o pneu direito dianteiro. Como é que esse carro anda? Esse carro vai ter dificuldade, esse carro não vai conseguir andar da melhor maneira possível. Faz sentido isso para você? Então é a mesma coisa. Uma área da sua vida que hoje não esteja boa, e aqui uma coisa importante, você vai conseguir estar 100% bem em todas as áreas da sua vida? Não, isso é impossível. Mas você tem que buscar o quê? O equilíbrio. Quanto mais desequilibrada está uma área, essa área desequilibrada vai afetar nas outras. Então, se a sua área financeira, por exemplo, ela está ruim, claro que isso vai afetar nos teus relacionamentos, no relacionamento com seus filhos, vai afetar, por exemplo, na sua vida profissional, vai afetar na sua saúde. A gente precisa buscar uma vida equilibrada. Escreva aí, vida equilibrada, para você não esquecer. Escreva aqui nos comentários, vida equilibrada. Faz sentido? Nesse momento que a gente se sente perdido, perdida na nossa vida, a culpa, ela aparece. A culpa, ela aparece. E aqui a gente precisa entender uma coisa, presta atenção. A culpa, ela é uma grande prisão. Se você alimentar essa culpa através de pensamentos repetitivos, inúteis, negativos, você continua nessa prisão. O que você precisa fazer? Você precisa cortar esses pensamentos. Você precisa olhar para essa história, as coisas que você talvez deixou para trás, as coisas que você não conseguiu fazer, não para você tem que olhar para isso como um aprendizado e não para você se martirizar. Não para você se aprisionar. As pessoas acabam não andando para frente, as suas vidas não andam para frente. Por quê? Porque elas se agarram a essa culpa. Elas se agarram e elas meio que se autopunem, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu vou me autopunir aqui, pensando em tudo que eu não fiz. O que você não fez, já foi, é passado. O que você fez, inclusive, também já foi, é passado. No passado, a gente não consegue alterar absolutamente nada. O passado já foi, o passado não existe mais. O que a gente precisa fazer com o passado? É sempre aprender com ele. É olhar e talvez, se eu deixei de fazer alguma coisa, eu aprendo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Hoje mesmo eu gravei, eu tenho gravado para a Comunidade Coragem, que é o grupo de pessoas que está mais perto de mim, pessoas que fizeram um programa Blindagem Emocional, inclusive para entrar na Comunidade Coragem. Eu sempre recebo essa pergunta, Gato, eu quero entrar na Comunidade Coragem. Mas para entrar na Comunidade Coragem, você precisa fazer o programa Blindagem Emocional, tudo bem? E
eu gravo um áudio chamado Sentidos, que é exclusivo para a comunidade de coragem. É um áudio de 1 minuto e meio, às vezes 2, sobre alguma reflexão. E eu venho gravando esses áudios desde janeiro. Então a gente está hoje no número, acho que 94 episódios. Só que ontem eu não consegui gravar. Ontem foi um dia, ontem tinha o webinário, então eu fiquei muito focado na parte da tarde, na preparação do webinário, do resgate. E pela manhã, né, você que acompanhou a live, você viu, eu fiz lá de um café, eu estava acompanhando minha mãe está fazendo um tratamento de quimioterapia, então ontem a manhã foi um pouco atribulada. E aí eu sempre tenho aqui a minha agenda, e assim, o sentido está na minha agenda, mas aí eu não quis gravar no café, estava muito barulho depois da live, eu falei, eu gravo depois. E aí eu fui consumido pela rotina. Né? Aí teve o webinário, e aí eu lembro, quando eu cheguei aqui para fazer o webinário, eu falei o seguinte, quando eu terminar o webinário, eu gravo sentidos. E acabou o webinário, eu estava esgotado fisicamente, e aí eu simplesmente fechei as minhas coisas e fui embora, e eu nem lembrei dos sentidos. E hoje, quando eu acordei, puxa, eu fiquei muito chateado, eu fiquei muito frustrado comigo. Por quê? Porque eu estava gravando de maneira ininterrupta há 93 dias. E eu queria, até como uma vitória pessoal minha, 100 dias sem interrupção. Mas eu falhei. E ali eu tive uma escolha. Eu fiquei chateado, fiquei frustrado comigo, mas eu tinha uma escolha. Ou eu ficava ali no sofrimento e me culpando e falando, nossa, olha lá, você falhou, como assim? E chorar e ficar ali naquele vitimismo. Ou, depois que eu caí, levantar e seguir em frente. O grande problema é que a gente se acostumou quando a gente erra ou quando a gente não consegue o resultado que a gente esperava, a gente desiste. A gente se acostumou a desistir. E a gente precisa treinar a nossa mente para não desistir mais. A olhar para esse fato, né, o que aconteceu na sua vida, como um tropeço, acontece. Né? E eu gravei agora há pouco, antes de entrar aqui ao vivo, para a Comunidade de Coragem, falando exatamente disso. Né? Que é uma reflexão importante, foi um grande aprendizado que eu tive, e que eu estou passando também para a Comunidade de Coragem. Então, a gente precisa se acostumar com os tropeços. Então, você estar perdida hoje na vida é apenas o reflexo, é apenas a consequência de escolhas que você fez. Foram as melhores escolhas? Talvez não tenham sido, mas se você ficar prisioneira da culpa, você também não resolve a situação. Faz sentido? A Andresa, oi Andresa, seja bem-vinda, bom dia. Isso aconteceu comigo na última blindagem. Um dia eu esqueci e perdi, mas hoje estou me acolhendo mais. Sim, a gente precisa se acolher. Se eu ficar me autopunindo, eu não ando, eu não saio do lugar. Então a gente precisa, como a Andresa colocou muito bem, se autoacolher. A gente precisa se acolher. Acontece, né? Como você falaria para um amigo, ô minha amiga, fica tranquila, isso acontece. E por que você não pode pegar leve com você? Por quê? Qual é a diferença? Tudo bem? Sobre esse tema de hoje, né? Estar perdida e como você encontrar o seu caminho, você precisa entender algumas coisas. Como é que você chegou a esse ponto hoje da sua vida? Algumas pessoas escreveram aqui, né? Que elas se sentem perdidas, né? Elas se identificaram com isso. E você precisa entender uma coisa. Ao longo da nossa vida, nós fomos, presta atenção aqui, nós fomos adestrados desde a nossa infância a seguir um script perfeito. Escreva aqui, script perfeito, para você não esquecer. Nós fomos submetidos a um script perfeito, a um adestramento para viver dentro de um script perfeito. E o que é esse script perfeito, gata?
estudar bastante na escola para passar no vestibular, e entrar numa grande faculdade, de preferência uma faculdade pública, e a partir dali da faculdade, daquela grande faculdade que você conseguiu, você vai agora para uma empresa, de preferência uma multinacional, onde você vai fazer uma carreira de anos e anos e anos. No meio disso, você vai encontrar uma pessoa, você vai se casar, você vai comprar a sua casa, você terá filhos, e aí vai chegar um tempo que você vai se aposentar, e depois, quando você se aposentar, aí sim você será feliz. Esse é o script perfeito, esse é o script que a gente se acostumou a receber dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram. E muitos pais, presta atenção aqui para você que é mãe, para você que é pai como eu, muitos pais, muitas mães usam esse script perfeito para corrigir as suas próprias biografias na vida dos filhos. E eles fazem isso muitas vezes não por maldade, mas porque eles desejam o melhor para os seus filhos. Faz sentido? Eles querem o melhor para os seus filhos. Só que, na ânsia de ajudá-los, eles acabam muitas vezes impondo esse script perfeito na vida dos filhos. E aí o que acontece? Não se respeita a natureza do ser humano, a natureza da criança. Quantas crianças que hoje poderiam estar, por exemplo, intensificando as suas habilidades, os seus talentos, elas hoje não têm essa chance, por quê? Porque elas estão soterradas em conteúdo, lição de casa, conteúdo, lição de casa, conteúdo, prova. E essa é a minha crítica, a crítica que eu sempre faço à escola tradicional. Essas escolas que estão só focadas em vestibular. Porque a criança, ela não quer isso. A criança não quer isso. Quem quer isso são os pais. Por quê? Na melhor das intenções, os pais querem garantir um futuro que eles imaginam que vai ser um futuro seguro. Então, estudar, passar no vestibular, entrar na faculdade, conseguir um bom emprego, para algumas pessoas de preferência um emprego público, tudo isso é segurança. E aí você troca felicidade por segurança. Escreva aqui, trocar felicidade por segurança. Trocar felicidade por segurança. Muitas pessoas fazem isso. E talvez essa seja a sua história. Você, ali naquela fase, e isso é muito cruel. Isso é muito cruel com a criança. Presta atenção. Ali aos 17, 18 anos de idade, você teve que escolher o que você faria para o resto da sua vida, porque é assim que a sociedade te coloca. Você precisa escolher. E a gente não pode esquecer, presta atenção no que eu vou te falar, que com 17, 18 anos, você vai falar o seguinte: nossa, já é um adulto. Pode ser fisicamente, mas ainda é uma criança, é um adolescente. Só para você ter uma ideia do que eu estou te falando. O cérebro da criança, o cérebro humano, ele termina de se formar por volta dos 21 anos. É quando o cérebro termina de se formar. Então, teoricamente, nós ainda estamos nos desenvolvendo. Aos 17, às vezes aos 16, essa pressão por você escolher o que você tem que fazer e você tem que dar certo, né? Porque você não basta você fazer, você tem que dar certo, você tem que dar resultado, você tem que ser uma pessoa de sucesso. Isso é extremamente cruel. Ó, Cris, oi Cris, isso aconteceu comigo. Meus pais me disseram:
Você vai viver de arte? E a história da Cris é incrível. Eu vou falar daqui a pouquinho da história da Cris aqui. Quantas pessoas que adorariam, por exemplo, viver de arte como a Cris, que gostariam de ser músicos, que gostariam de viver do esporte, por exemplo, elas simplesmente tiveram seus sonhos ceifados por conta desse script perfeito. Muitas pessoas. E aí o que acontece ao longo disso? Você segue o script perfeito, porque estão falando para você fazer. E aí você vai lá, você entra na faculdade, você consegue um emprego. Só que aí, presta atenção, vai ter uma hora inevitável, você vai entrar na linha do tédio. Escreva aqui, linha do tédio. A linha do tédio é aquela linha que você já não tem empolgação pelo que você faz, só que você precisa fazer porque você precisa sobreviver. E é a hora que você entende que você trocou felicidade por segurança. E existem todos os contextos que fazem você acreditar que essa troca é benéfica para você. No começo, ela tem a recompensa. Por quê? Porque você era uma criança, você era um adolescente e agora você é uma adulta, um adulto. E como adulto, você começa a ganhar o seu dinheiro, você começa a ter a sua independência e existe uma recompensa. Só que tem uma hora que uma palavra vai surgir. Eu quero que você escreva essa palavra. Incongruência. Tem uma hora que a incongruência começa a aparecer. E aí é por isso que você fica perdida. Porque existe aqui uma chama falando para você o seguinte: você gosta tanto de arte, como é o caso da Cris, mas você tem medo de sair do teu emprego. A história da Cris, a Cris já participou da blindagem emocional, hoje ela faz parte da comunidade Coragem e eu tenho a honra de ser mentor dela, eu sou um mentor dela hoje. E a Cris, ela está nesse momento, inclusive, fazendo a sua transição. Alguém apaixonada por arte. Aliás, olha só, vou mostrar para você aqui, peraí. Aliás, olha só, esse quadro eu ganhei da Cris. Deixa eu ver se vai dar para você ver aqui, ó. Olha só que lindo esse quadro. A Cris veio aqui e me trouxe esse quadro. A Cris é uma artista. É uma artista. Só que, como ela até escreveu aqui, né? Os pais falaram, você vai viver de arte? Como assim viver de arte? E ela foi direcionada para viver o quê? De um emprego público. O Gata, tem alguma coisa errada em viver de um emprego público? Claro que não. Desde que seja para você, desde que realmente te faça feliz. Senão você vai entrar numa linha de tédio. E quando você entra numa linha de tédio, presta atenção, existe muita dor. E aqui agora você precisa compreender, a tua mente, ela funciona, ela garante a sua sobrevivência através de um mecanismo de dor e prazer. Escreve aqui, dor e prazer, dor e prazer. Dor e prazer. Então o que ela começa a fazer com você? Nossa, vou pegar o exemplo da Cris. A Cris tem que ir todo dia lá de segunda a sexta para o emprego dela, o serviço público. Aquilo não é bom para ela, aquilo machuca ela, mas ela vai. Só que aí a mente, tudo se trata de sobrevivência. A mente olha e fala o seguinte, opa, a Cris está perdendo energia aqui. Eu preciso jogar ela para um prazer, eu preciso que ela sobreviva. E aí começam, por exemplo, os prazeres de curto prazo. Você se joga na má alimentação, você se joga no álcool, você se joga na compulsão por compras, você se joga em relacionamentos com traições e tudo mais, ou seja, dor e prazer o tempo todo, dor e prazer o tempo todo. Por isso que é muito importante você compreender de onde surgiu esse tédio na sua vida. Agora, se você está
perdida agora, hoje, se você identifica isso, isso é ótimo. É ótimo. Nossa, gata, como você é cruel. Não, é ótimo. Sabe por quê? É ótimo por quê? Porque tá crescendo aí dentro de você uma indignação. Escreva aqui, indignação. Está crescendo dentro de você um sentimento de que não dá para continuar vivendo desse jeito. Porque ao longo da sua vida, o que aconteceu? Você não foi quem você nasceu para ser. Você apenas seguiu regras que impuseram para você. A sua vida hoje talvez seja um conjunto de regras que você aceitou e que não tinham nada a ver com quem você é de verdade. E você hoje se sente perdida. Por quê? Porque você não quer mais viver a vida que você está vivendo hoje. Só que você talvez não saiba ainda, qual o caminho, qual a direção. É por isso que você precisa de ajuda. Por isso que você precisa ter blindagem emocional. Porque fazer essa mudança, como a Cris está fazendo, ela não é possível se você não tiver o controle emocional. Se você não tiver controle das suas emoções, é impossível você seguir no processo, porque é um processo. Existe um processo, existe um tempo. Só que, se você não controla a sua mente, se você não controla os seus pensamentos, se você não controla os seus medos, você desiste. Faz sentido isso para você? Coloca aqui se isso faz sentido para você. Para você sair dessa situação que você está vivendo hoje, seja num relacionamento, seja na sua vida profissional, seja através de hábitos, alguém escreveu aqui compulsão por compras. Se você quer parar com isso, você precisa ter controle emocional. Não há outro caminho. Boa, obrigado. Obrigado, Elza. Blindagem emocional. Escreva aí blindagem emocional. Você precisa. E eu quero que você entenda uma coisa. Venderam pra gente esse script perfeito e falaram que estabilidade é o que você deve buscar. Estabilidade é uma maneira de controle. Estabilidade não existe. A estabilidade te leva à infelicidade. Estabilidade é algo que é vendido para te manter sob controle. A estabilidade, ela vai sugando a sua vida. Porque você entra nessa linha de tédio. Não é da nossa natureza. Presta atenção no que eu vou te falar. Não é da nossa natureza a estabilidade. Nossa, gato, então a nossa vida tem que ser uma montanha russa? Não. Ela não precisa ser uma montanha russa. Mas a exploração, a evolução da sua vida é isso que vai te trazer o quê? Felicidade. É isso que vai te trazer prazer. Você parar num ponto e ficar para o resto da sua vida, isso não é natural. Só para você ter uma ideia, o Homo sapiens, né, os nossos ancestrais lá, nós somos Homo sapiens também, mas os nossos ancestrais, Homo sapiens, eles eram conhecidos, eles foram catalogados, né, podemos dizer assim, lá atrás, como caçadores-coletores. Caçadores-coletores. E o que era isso? Não existia casa, não existia iFood para a comida chegar. O que eles tinham que fazer? A cada dia era um dia totalmente diferente. Eles precisavam de comida, então eles estavam sempre andando para frente em busca de comida. Então eles caçavam, coletavam lá os alimentos numa região, acabava aquilo lá, eles continuavam andando, eles iam para um outro lugar. Essa é a nossa natureza. A nossa natureza é a natureza de evolução. Quando eu chego num ponto, e muito cedo, por exemplo, com 24 anos, né, é engraçado, as pessoas usam, né, quando elas, por exemplo,
elas se formam na faculdade, elas chegam e falam muitas vezes, né? Eu acabei os estudos, né? Eu terminei de estudar. Isso não pode acontecer. Você precisa sempre ganhar novos conhecimentos para você evoluir. Se você continua sendo a mesma pessoa de mentalidade, principalmente lá quando você tinha 20 anos, tem alguma coisa muito errada. O nosso crescimento, seja ele espiritual, seja ele mental, ele depende de novos conhecimentos que você ainda não tem. E você só vai conseguir mudar a tua vida, transformar a sua vida para valer, se você tiver conhecimentos que você não tem hoje. Existem conhecimentos que você ainda não tem hoje que você precisa, muitas vezes, para sair dessa estagnação. É essa estagnação que está te machucando há muito tempo. A estagnação no relacionamento. Porque muitas pessoas, elas acreditam, porque isso também é nos vendido, né? O que é nos vendido? O felizes para sempre. Não é verdade? Alguém já ouviu isso? Alguém já, né, fez esse juramento, né? Felizes para sempre? Essa é uma grande mentira também. É impossível você ser feliz para sempre. A felicidade, ela é momentânea. E qual é a graça da vida? É você ter vários momentos felizes. Felicidade, eu gosto de definir felicidade da seguinte maneira. A felicidade é aquele momento que foi tão bom, que foi tão bacana, que você adoraria repetir de novo. Mas você não vai conseguir repetir de novo. Por quê? Porque tudo vai mudar. Porque a vida é uma evolução. Faz sentido isso para você? Então, muitas vezes a pessoa está num relacionamento por conta de uma regra. De que ela precisa ser feliz para sempre. E às vezes, um casamento, por exemplo, ele foi bom até um determinado momento. Só que a partir de outro, não, mas eu fico lá. Porque é uma regra. É uma regra eu ficar ali dentro desse casamento. Boa Elza. Felicidade são momentos. E eu fico ali, insistindo num relacionamento que já não vai me trazer absolutamente nada. Porque o próprio relacionamento também precisa de evolução. A outra pessoa também precisa evoluir. E o que eu mais vejo, porque eu atendo muitas mulheres na hipnoterapia, o que eu mais vejo são o quê? Ó, por exemplo, aqui, não dá para contar, né, aqui, mas eu diria que 99% são mulheres que estão aqui. São poucos os homens que estão aqui. Talvez o Clóvis que está aqui, que eu vi logo começou, o Eduardo também, que eu vi aqui. Mas a maioria são o quê? Mulheres. A maioria é feita de mulheres. Porque as mulheres, elas buscam esse conhecimento. O homem não. O homem, ele é tão bem adestrado que ele fica estagnado. E ó, não é à toa o consumo cada vez maior de álcool. Não é à toa que os homens começam a beber mais cedo. As mulheres também, mas os homens cada vez mais cedo, eles estão expostos ao álcool. Porque o álcool é uma maneira de anestésico, é uma maneira de tirar da realidade. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, essa estabilidade, ela não existe. Coragem, que é o que muita gente acredita que precisa agora para transformar a sua vida, coragem é agir com o coração, é você construir a vida que é boa para você de acordo com as suas regras. Porque você precisa entender uma coisa aqui da nossa conversa de hoje. Eu falei isso ontem no resgate. O maior risco que existe é uma vida sem riscos. Uma vida estável, um relacionamento estável.
E volto a dizer, eu não estou dizendo que você precisa, né, ter um relacionamento super conturbado, aberto, blá blá. Não, cada um escolhe o que quer. Mas uma vida sem riscos, ela é extremamente perigosa porque vai te levar para essa linha de tédio. E quando você vai para essa linha de estagnação, a tua mente interpreta isso como dor. Isso é neurociência, isso é o seu cérebro. Te leva para um prazer. E aí você vai repetindo esse prazer. E aí você, claro, uma hora paga a conta, você fica doente. Isso aconteceu na minha história. Eu vivi um período de muita dor, de infelicidade, sem rumo. E aí eu comecei o quê? A beber cada vez mais, a me alimentar cada vez pior, a dormir pouco. E aí a minha conta chegou, eu tive um tumor no pescoço. E talvez eu poderia não estar aqui hoje. Mas, presta atenção, a vida não desiste de você. Escreve aqui. A vida não desiste de você. A vida me deu uma nova chance. E a vida sempre dá novas chances pra gente, todos os dias. Um desafio que aparece na sua vida é uma oportunidade. É a vida te dando a chance de você não desistir. O problema é que você dá um significado errado para aquele desafio. Você dá o significado de que, nossa, tudo acontece de errado comigo, eu não tenho sorte. Não, a vida está te dando um desafio para você aprender, para você se superar. Só que você não está enxergando isso. Faz sentido isso para você? A Sônia, oi Sônia, tenho 61 anos, meu marido com 55 anos entrou no caminho das drogas e álcool. Não tenho parentes, não consigo me separar. Primeira coisa, Sônia, lamento muito a sua situação. É preciso, né, numa situação como essa, você precisa ter muito controle emocional para tomar as melhores decisões. É preciso ter blindagem emocional, como eu digo, para você tomar as melhores decisões, as decisões que você vai precisar tomar nessa situação, tá bom? Sem controle emocional, você vai sofrer demais. Você vai sofrer demais. Tudo bem? A vida não desiste de você, Sônia. Guarda isso. É um desafio que você tem e busca dar um novo significado para ela, para esse desafio que você está vivendo, tá bom? E força aí. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional para suportar todo esse processo, para você talvez reencontrar um sentido para a sua vida. Para você transformá-la, e você vai ter que fazer escolhas, e talvez você tenha que se desconectar de pessoas que te desmotivam. Você vai precisar, muitas vezes, dizer não para situações que não são boas hoje para você. Esse sentimento de eu não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu disse, ele é ótimo, porque está crescendo uma indignação aí dentro. Aproveita, aproveita. Tudo bem? Eu vou dar a dica de um livro aqui para você, muito legal. Mas antes, coloca para mim aqui qual foi o seu maior aprendizado. Escreve aqui, qual foi o seu maior aprendizado. Bom, deixa eu dar uma dica. Eu espero você na blindagem emocional para você acelerar esse processo. Eu vou estar do outro lado te dando a mão, te acompanhando. É um acompanhamento. Eu vou acompanhar você todos os dias, tá bom? Deixa eu dar a dica aqui de um livro que vai fazer muito sentido para você, ó. Em Busca de Sentido. Esse é um livro incrível do Viktor Frankl que vai te ajudar a dar um pouco mais de sentido à sua vida, tá bom? Esse é um ótimo livro, eu garanto para você. Obrigado, Tatiele. A blindagem é incrível. Modéstia à parte, é incrível mesmo. É incrível mesmo, porque ela dá resultado. A blindagem emocional, ter o controle das suas emoções, por exemplo, a gente estava falando muito da Cris aqui. A Cris, né, essa força que ela hoje tem para transformar a vida dela, fazer uma transição de carreira, é porque ela agora tem um controle emocional. O Clóvis, obrigado Clóvis, a blindagem foi um divisor de águas na minha vida. O Clóvis perdeu 30 quilos. 30 quilos.
Imagina você vivendo com 30 quilos a mais e depois 30 quilos a menos. É uma outra vida. Andresa, a blindagem mudou minha vida, a melhor decisão que já tomei na vida. Que bom, Andresa, fico muito feliz. Então, esse controle das suas emoções, ele é fundamental para você transformar a sua vida, tá bom? As inscrições vão até terça-feira, somente até terça-feira. Então, eu vou te incomodar, inclusive, você vai ver no Instagram, eu vou te incomodar bastante, porque eu quero que você esteja comigo. Eu tô criando, assim, tudo que eu posso fazer, eu fiz. Estou dando uma garantia que se lá no final você faz tudo o que tem que ser feito e não gosta, eu vou te devolver o investimento e vou te dar mais R$500 do meu bolso. Eu vou te dar R$500. Então, assim, não tem desculpa para você não participar. É só se você realmente não quer transformar a sua vida. Se você não quer, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas uma hora a conta chega. Tá bom? Bom, talvez tenhamos lives surpresas ao longo aí do final de semana. Eu espero que você fique muito bem. Tá bom? A blindagem foi a força da transformação que eu precisava na minha vida, diz a Poliana. Sair do ambiente tóxico e me libertar. Muito bom, excelente, Poliana. Bom, a gente se vê, talvez durante esses dias. Se a gente não se ver sexta, sábado e domingo, a gente vai se ver na segunda-feira às 8 horas da manhã com mais uma live blindagem emocional, tá bom? Uma linda Páscoa para você e a gente se vê, tá bom? Grande abraço, tchau!